E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Epifânio Galan, esse é meu canal Epifanias, e estamos aqui no nosso curso de ondulatória, chegando já na aula 6, né, de um total de 9 aulas. Lembro para vocês que essa aula aqui está dividida em 3 partes, né? São 2 partes teóricas, onde discutimos qualidades fisiológicas do som e depois propriedades das ondas sonoras, e essa terceira aula aqui, que é a aula sobre exercícios, tá? Então, vamos começar no livro, né, que a gente usa, que é Os Fundamentos da Física, lá da editora Moderna. Estamos no volume 2, parte 3 dessa edição aqui, né, Moderna Plus. E vamos lá para a página 523. O primeiro exercício é o P, né, proposto 483. Ele diz assim: considere a nota musical de frequência 440 Hz, né, o Lá4, Lá central. Qual é a frequência da nota que está um tom maior acima e uma oitava acima. Naturalmente, você não precisa decorar qual é o intervalo, né, do tom maior. Então, a gente sabe que intervalo é igual a F2 sobre F1, sendo o F2 sempre maior ou igual a F1. Tá? O tom maior indica que o intervalo é de 9 oitavos. Tá? Isso aí é uma definição. Sempre que as frequências F2 e F1 estiverem na proporção 9 oitavos, então a gente diz que a frequência F2 é um tom maior acima da frequência F1. Volto a repetir, você não precisa decorar o intervalo. Tá? O intervalo, se o exercício de algum vestibular propor, ele vai ser dado, beleza? Então, ali, substituindo o intervalo por 9 oitavos, F2 eu não tenho, 440 Hz é a frequência dada, né, do Lá central, e aí fazendo as continhas aqui, F2, 495 Hz. Já para o item B, uma oitava acima, eu considero que esse intervalo de uma oitava acima ou uma oitava abaixo é um intervalo que você precisa saber, tá? Uma oitava acima significa que a frequência F2 é o dobro da frequência F1. Dessa forma, poderíamos responder direto esse exercício. Mas, aplicando aí a ideia do intervalo, né, a definição de intervalo, então vai ficar mais bonitinho, ó. Intervalo é igual a 2, F2 nós não temos, o F1 dado no enunciado era de 440 Hz, portanto F2 880 Hz. E aí você fala, Epifa, se eu já sei que uma oitava acima é um intervalo igual a 2, ou seja, uma oitava acima representa a frequência cujo valor é o dobro da frequência anterior. Eu posso escrever direto que a frequência dessa nota, uma oitava acima, é 880 Hz? Sim, pode escrever direto, tá? Obviamente que seria legal, né, se for um exercício dissertativo, dar uma justificada, escrever alguma coisa sobre isso, não necessariamente usando a formulinha, né, a definição de intervalo, mas pelo menos explicando que você sabe o que significa uma oitava, né, uma oitava acima nesse caso. P484. O sustenido corresponde ao intervalo igual a 25 sobre 24, né? 25, 24 avos. Se a frequência da nota musical Ré4 é 297 Hz, qual é a frequência do Ré4 sustenido? Vamos lá. Então, intervalo é F2 sobre F1. Lembrem sempre que o F2 tem que ser maior do que o F1, né? Você poderia chamar de qualquer coisa, Fx, Fy, Fa, Fb, desde que a frequência do numerador seja maior ou igual à frequência do denominador. Tá? O sustenido eu vou representar pelo hashtag. Quem curte música aí e tal deve conhecer bem esse símbolo, né? Então, intervalo de 25 sobre 24 avos. O Ré4 eu vou simbolizar por D4, também uma outra maneira aí de simbolizar, né? O pessoal que curte cifras tal, o Ré é simbolizado pela letra D, e o Ré4 sustenido, então eu vou simbolizar por D sustenido, né? D hashtag 4, tá bom? Então ficou assim, ó, 25 sobre 24 avos, D sustenido 4 sobre 297, que era o Ré4, né? Central, né? O Ré4 dado aí no enunciado. Tá? E fazendo as continhas, né? Simples, encontrei ali aproximadamente 309,4 Hz. P485. Em um jardim silencioso, a intensidade física sonora é da ordem de 10 a menos 4 microwatts por metro quadrado. Então, o prefixo micro indica a milionésima parte. Tá? Então, é 1 milionésimo de watt
por metro quadrado. Claro que a gente vai tirar esse micro daqui, né? E aqui nós vamos acrescentar um 10 a menos 6, que é como se eu estivesse dividindo por 1 milhão, tá? Dividir por 1 milhão significa dividir por 10 a sexta, que é o mesmo que multiplicar por 10 a menos 6, tá? Matematicamente falando, algebricamente falando, tá? Enquanto em um restaurante, tal valor é de 10 a menos 1 microwatt por metro quadrado. Sabendo que a menor intensidade física sonora audível, limiar de audição, é 10 a menos 6 microwatt por metro quadrado, determine o nível sonoro em decibéis para o jardim e o restaurante. Então, beleza. Primeira coisa que eu fiz aqui, que na verdade a gente vai ver que não era necessário, mas vamos comentar um pouquinho sobre isso, foi transformar esses microwatts aí para watt, tá? Então eu tirei o micro, acrescentei o 10 a menos 6 e fiz a continha. 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, 10 a menos 10, tá? Mesma coisa eu fiz com a intensidade sonora dentro do restaurante e com a intensidade sonora correspondente ao limiar de audição, tá? Então fiz todas as contas e beleza. Agora, quando a gente olha para a fórmula, gente, o nível sonoro é o log da intensidade sonora no local, né? A intensidade sonora que eu medi ali na região onde eu estou, dividido pelo limiar de audição. Como eu vou dividir I por I0, se eu não acrescentasse o 10 a menos 6, daria na mesma, porque eu vou acrescentar o 10 a menos 6 e vou acabar cortando o 10 a menos 6 do numerador com o 10 a menos 6 do denominador. Tá? Então não precisava fazer a transformação, mas eu quis transformar para eventualmente, se você encontrar um outro exercício em que uma das intensidades for dada em microwatt e a outra for dada em watt, e aí uma tentativa de te enganar mesmo, para você saber transformar. Legal? Vamos lá então? Então, o nível sonoro no jardim vai ser o log da intensidade sonora medida lá no jardim pelo I0, né? Que é o limiar de audição. Então, fazendo aí, substituindo os valores, né? 10 a menos 10 sobre 10 a menos 12 dá 10 ao quadrado, e o log na base 10 de 10 ao quadrado é igual a 2. Então, 2 béis, ou 20 decibéis. Lembra que se eu uso a formulinha com o 10 aqui na frente do log, então a resposta final sai em decibel. Se eu uso a formulinha sem o 10 aqui na frente do log, a resposta final sai em bel. Tá? E aí, claro que se eu multiplicar por 10, eu encontro o decibel. Tá? Nesse caso aqui, para caber tudo bonitinho na tela, eu resolvi fazer em bel mesmo, para só no final transformar em decibel. Tá? É uma questão puramente prática, beleza? E aí vamos fazer a mesma coisa para o restaurante, né? O nível sonoro lá vai ser o log da intensidade sonora lá no restaurante, dividido pelo limiar de audição. Então, substituindo os valores, 10 a menos 7 por 10 a menos 12 é 10 à quinta, e de novo, o log na base 10 de 10 elevado à quinta é 5. Então, eu encontro que o nível sonoro lá no restaurante é de 5 béis, ou 50 decibéis. Partimos então para o 486. O nível sonoro no interior de uma estação de metrô é de 100 decibéis. Calcule a intensidade física sonora no interior da estação. A mínima intensidade física sonora audível é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Exercício similar ao anterior, só que agora invertido, né? Ao invés de dar as duas intensidades sonoras e pedir o nível sonoro, ele deu uma das intensidades sonoras e o nível sonoro para pedir a outra intensidade sonora. Vamos lá? Colocando a formulinha aí, substituindo os valores, ó, o nível sonoro é 100. A intensidade sonora lá na estação do metrô eu não conheço e o limiar de audição foi dado 10 a menos 12, tá? O que eu sugiro vocês fazerem aqui? Vamos pegar esse 10 aqui, né, e passar dividindo. Na verdade, lembra que a gente está dividindo os dois lados por 10. Daí ficou 10 igual a log da intensidade sonora no metrô dividido por 10 a menos 12. E aí, definição, né, gente? Lembra que quando a gente não coloca nada aqui é porque a base que nós estamos usando é 10. Então, a definição é que 10 daqui elevado à décima é igual à intensidade sonora no metrô dividido por 10 a menos 12. Tá? E aí é só pegar esse 10 a menos 12 e passar multiplicando para o outro lado. Vou encontrar 10 a menos 2 watts por metro quadrado de intensidade física sonora dentro do interior da estação. Chegamos no 487. A mínima intensidade sonora perceptível para o ouvido humano é de 10 a menos 16 watts por centímetro quadrado. E a máxima intensidade suportável sem dor é 10 a 24 watts por centímetro quadrado. Este dado, gente, está errado. Tá? 10 a 24 watts por centímetro quadrado certamente arrebentaria completamente com o nosso tímpano. Tá? Esse dado aqui
é, na verdade, 10 elevado a menos 4 watts por centímetro quadrado. Tem no lugar do 2 aqui, deveríamos colocar um menusinho. Então, um pequeno erro de edição aí no livro. Uma fonte produz ondas sonoras que se propagam uniformemente em todas as direções do espaço. O observador, aproximando-se da fonte, começa a perceber as ondas emitidas a partir de uma distância de 1 quilômetro da fonte. Adotando π igual a 3, determine a potência sonora da fonte, a menor distância que uma pessoa poderá chegar da fonte sem sentir dor e o nível sonoro correspondente a essa posição. Então, vamos começar naturalmente pelo item A, lembrando que intensidade sonora é potência por área, tá? E eu quero recordar com vocês aqui algo que é extremamente importante, que é a área da superfície de uma esfera, né? A área da casca da esfera de raio R. Então, essa área, lembra que é 4πr², né? Formulinhas aí da geometria espacial, tá? Epifa, por quê? Porque a onda sonora é uma onda esférica, né, gente? Normalmente no plano, né, na lousa, na tela, no caderno, a gente a desenha como uma onda circular, mas ela é, na verdade, uma onda esférica, ela se propaga para todas as direções, tá? Então é importante saber que a área que ela vai varrer quando ela foi emitida é sempre a área da casca da esfera correspondente àquele raio que, na verdade, é a distância que a onda percorreu no tempo que você deseja. Bom, nesse ponto, então, nós vamos aplicar a fórmula, tá? Então, a gente vai considerar essa distância de 1 quilômetro e que aqui, a 1 quilômetro da fonte, é a mínima intensidade sonora perceptível. Então, aqui são 10 a menos 16 watts por centímetro quadrado. Como já fizemos em aulas anteriores, nós precisamos transformar esse watt por centímetro quadrado para watt por metro quadrado, e aí de centímetro quadrado para metro quadrado nós precisaríamos multiplicar por 10 a menos 4, esse 10 a menos 4 aparece aqui embaixo, né, no denominador, então vai ficar 10 a menos 16 watts dividido por 10 a menos 4 metros quadrados, e 10 a menos 16 dividido por 10 a menos 4 dá 10 a menos 12 watts por metro quadrado, que é um número, né, gente, que nós já conhecemos aí de exercícios e exemplos anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Então, a intensidade sonora é 10 a menos 12, 4 vezes π, que foi dado, que é 3, e aqui 1 quilômetro, né? Que é a distância que a gente tem como mínima para começar a ouvir. Só que 1 quilômetro não pertence ao sistema internacional, então transformei quilômetro para metro. Por isso, ficamos com 1000 ao quadrado. E agora vamos operar isso aí, né, gente? 1000 ao quadrado é 10 a terceira ao quadrado, que na verdade é 10 a sexta. Tá? Então a gente tem 12 vezes 10 a sexta vezes 10 a menos 12. Ou 1,2 vezes 10 a menos 5 watts de potência. Item B. A menor distância a que uma pessoa poderá chegar da fonte sem sentir dor. Vamos lá, vamos começar a pensar aqui. O limiar da dor, onde estava escrito ali que era 10 a 24 watts por centímetro quadrado, né? 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado, ajustando, né? Errinho de edição ali, ó. No lugar do 2, na verdade, é um menos 4, né? Caso contrário, isso aqui com certeza arrebentaria completamente o nosso tímpano, tá? Então, eu sei que 10 a menos 4 watts por centímetro quadrado, dividindo por 10 a menos 4, para transformar para metro quadrado, vai dar 10 elevado a zero. Tá? A potência da fonte nós calculamos no item A, e aí a área é 4πr², sendo que o R é a distância que nós vamos descobrir aqui no item B. Maravilha? Então, fazendo as contas aí, encontrei que o R² é igual a 10 a menos 6 metros, ou que o R é 10 a menos 3 metros, que corresponde a 1 milímetro. Então, eu posso chegar até a distância de 1 milímetro da fonte, que aí sim eu vou começar a sentir dor. Ou seja, eu posso encostar na fonte, né, gente? 1 milímetro ali da orelha externa, né? Com certeza eu posso praticamente encostar. C, o nível sonoro correspondente a essa posição, esse já ficou fácil de fazer agora, tá? Porque é o nível sonoro correspondente ao limite. Então, a gente tem a intensidade limite e a intensidade do limiar, né, da audição, tá? Então, é só substituir por 10 elevado a zero e por 10 elevado a menos 12. Isso vai dar 12 béis, que se eu quiser, eu posso escrever 120 decibéis. Então, é um belo problema esse, problema com um grau de dificuldade já um pouco elevado. Ótimo exercício para discutir a teoria, para relembrar aí
área da casca, né, área da superfície da esfera. Enfim, exercício bem completo, bem bacana. Partimos então para a segunda parte, página 528. Vamos lá começar. P488 Unicamp. O menor intervalo de tempo entre dois sons percebido pelo ouvido humano é de 0,10 segundos. Lembra o nome que esse 0,10, né, 0,1 segundo recebe? Persistência auditiva. Considere uma pessoa de frente a uma parede num local onde a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Item A. Determina a distância x para a qual o eco é ouvido 3 segundos após a emissão da voz. Vamos lá para o item A, né, gente? Então, o eco será ouvido 3 segundos após a emissão. Então, pela figurinha aqui, ó, vai acontecer o seguinte. O som vai ser emitido pela pessoa. Ele vai, colide aqui com o anteparo e retorna. O tempo total que ele demorou para ir e voltar, né, até ele ser ouvido, foi de 3 segundos. Então, a gente sabe que o tempo que o som demorou apenas para ir é de 1,5 segundos. Tá? Então, usando ali no item A definição de velocidade, né? ΔS sobre ΔT, na verdade é uma definição de velocidade média, mas aqui, claro que a gente vai considerar a velocidade do som no ar como sendo constante, então não preciso carregar o média aqui, né? Ó. Então, substituindo os valores, né? O V é 340, o ΔS ele chamou de X, então também chamei de X aqui, e o tempo, metade do tempo total, né? O tempo que o som demora para ir e voltar. Tá? E aí, fazendo a conta, 340 vezes 1,5, encontrei 510 metros. Exercício bem simplesinho, né? No item B, determine a menor distância para que a pessoa possa distinguir a sua voz e o eco. Então, a menor distância vai ser exatamente a distância em que o som demora 0,1 segundo para ir e voltar. Tá? Então, como ele demora 0,1 para ir e voltar, eu vou considerar que o tempo que ele demora apenas para ir é de 0,05 segundo, né? Similar ao item A, né, gente? Então, a gente vai aplicar a mesma ideia, a mesma velocidade, só que o tempo agora é 0,05 segundo, e fazendo essa conta eu vou encontrar 17 metros de distância entre a pessoa e o obstáculo, né? E o anteparo e o refletor, para que a gente possa ouvir a voz e o eco, né? A gente possa distinguir os dois. Maravilha? P489, para perceber o eco de um som no ar, onde a velocidade de propagação é 340 metros por segundo, a necessidade de a fonte sonora e o obstáculo refletor estarem separados por uma distância superior a 17 metros. A gente acabou de ver no exercício 488 que a distância tem que ser maior ou igual a 17 metros quando a gente considera que o tempo, né, de persistência sonora no nosso ouvido, né, no ouvido humano, é maior ou igual a 0,1 segundo. Qual é a condição para ver eco no meio em que a velocidade do som é 2.000 metros por segundo? Bom, a gente já consegue imaginar que se a velocidade do som nesse meio é bem maior, né, 2.000, do que a velocidade do som no ar, então nós vamos precisar de mais distância. Tá? Aqui a gente precisa de 17 metros e lá a gente vai precisar de mais. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro eu vou pegar essa distância dada com essa velocidade e vou calcular o intervalo de tempo que o som demora para percorrer essa distância aí. Tá? Então, vim aqui, ó, calculei esse intervalo de tempo, já sabíamos, né, do exercício 488, 0,05 segundo. Então, 0,05 segundo para ir, 0,05 segundo para voltar, totalizando 0,1 segundo, que é o tempo de persistência auditiva humana. Tá? Então, eu preciso que o som percorra 0,05 segundos até o obstáculo dele nesse outro meio, cuja velocidade é de 2.000 metros por segundo, né? A velocidade do som é de 2.000 metros por segundo. Então, aplicar a mesma fórmula, só que agora não temos o ΔS e a velocidade é 2.000. Fazendo o cálculo, encontrei então que o ΔS é de 100 metros. Portanto, o obstáculo precisa estar agora a 100 metros de distância para que a gente possa ouvir o eco. Se ele tiver a menos de 100 metros de distância, quer dizer que o som vai chegar no nosso ouvido num intervalo de tempo menor do que 0,1 segundo, e aí vai confundir um som com outro. Lembra que podem acontecer aí dois fenômenos, né, dependendo de quão rápido ele chegar. Né? É o reforço, se ele chegar muito, muito, muito rápido, se esse tempo for bem menor que 0,1 segundo, ou a reverberação, se esse tempo for menor que 0,1 segundo, mas não tão menor, né? 0,08, 0,09. Tá? Então, bem legal. Exercício simples também, mas bem interessante para discutir alguns aspectos aí da teoria.
O 490 agora, exercício da VUNESP, é um clássico também, exercício bem legal, bem interessante. Vamos lá. Um submarino é equipado com um aparelho denominado sonar, que emite ondas acústicas de frequência 4 vezes 10 a quarta Hz, então 40.000 Hz. Lembremos aí que essa frequência, então, está na faixa do ultrassom. Lembra que para ser um som, a onda mecânica longitudinal deve estar com uma frequência entre 20 e 20.000 Hz. Como esse som é de 40.000 Hz de frequência, ele está na faixa do ultrassom, beleza? As velocidades das ondas emitidas no ar e na água são 3,7 10 ao quadrado metros por segundo e 1,4 10 ao cubo metros por segundo. Esse submarino, quando em repouso na superfície, emite um sinal na direção vertical através do oceano e o eco é recebido após 0,8 segundos. Pergunta-se, qual é a profundidade do oceano nesse local? Tá? Então, como é que nós vamos calcular essa profundidade do oceano? Nós sabemos a velocidade do som na água, é de 1,4 10 a terceira metros por segundo, e sabemos que o som demorou 0,8 segundos para ir e voltar, já que o eco foi percebido 0,8 segundos depois. Ou seja, se ele demorou 0,8 segundos para ir e voltar, ele demora 0,4 segundos apenas para ir, uma vez que consideramos que a velocidade do som é constante. Tá? Então, para o item A, velocidade ΔS sobre ΔT, temos a velocidade, temos o ΔT, calculei ali o ΔS, né, a profundidade do oceano nesse local é de 560 metros. No item B, ele pede qual é a razão entre o comprimento de onda do som no ar e na água. Aí sim nós vamos usar a velha e boa equação fundamental da ondulatória. Nós vamos calcular esse lambda aí, né, pelo menos aproximado no ar. Então vai ficar 370, que é a velocidade do som no ar, igual a lambda ar vezes 40.000, que é a frequência dessa onda. E aí, isolando o lambda ar, 370 dividido por 40.000, e eu optei por não fazer essa conta. Deixei assim mesmo, tá? Mesmo esqueminha na água, agora com a velocidade do som na água, né? Naturalmente, encontrei que o lambda água é 1.400 dividido por 40.000. Também optei por não fazer essa conta. Como ele está pedindo a razão entre esses dois comprimentos de onda, então a gente vem aqui e escreve essa razão. Lambda ar dividido por lambda água. Substituiu os dois valores e aí vocês vão lembrar, divisão de fração, mantém o numerador, inverte o denominador. Quando eu inverter esse carinha aqui, esse 40.000 vai para cima, o 1.400 vai para baixo, então esse 40.000 daqui vai cortar com esse 40.000 daqui. Né? Eu tenho um 40.000 multiplicando e um 40.000 dividindo, o que vai sobrar é 370 dividido por 1.400, que fazendo a conta, eu encontrei ali aproximadamente 0,264, tá? Um exercício bem legal também, bem importante para revisar uma série de coisas aí. Agora o P491 ficou simples de fazer se você entendeu o P490. É um exercício da PUC, uma fonte emite onda sonora de frequência 500 Hz próximo à superfície de um lago e ela sofre refração na água. Então, aula 3, né, do nosso curso, gente, fenômenos ondulatórios, tem lá detalhado o fenômeno da refração. Então, uma coisa que é bem importante a gente lembrar sempre é que, mesmo ocorrendo refração, a frequência da onda não se altera, certo? Lembrem sempre que a frequência só depende de quem emitiu a onda, beleza? Tranquilo? Então, vai mudar a velocidade, vai mudar o comprimento de onda, mas a frequência não. O V e o lambda vão se adaptar um ao outro para que o F permaneça constante. Maravilha? Determine seu comprimento de onda no ar e na água, admitindo que as velocidades dessa onda no ar e na água sejam 330 e 1.500 metros por segundo, parecido, né, com o finalzinho do exercício P490, só que lá, além de ter calculado os dois lambdas, a gente ainda calculou a razão entre eles. Aqui é simplesmente fazer o cálculo dos dois lambdas. Vamos lá? Então, usando a velha e boa equação fundamental da ondulatória, para o ar primeiro, velocidade 330, frequência 500, o lambda ar é 330 dividido por 500, isso dá 0,66 metros. E para a água, 1.500, lambda água vezes 500, então 1.500 dividido por 500, 3 metros. E aí terminamos com 491. Vamos lá então para o P492. Esse é um exercício que requer que você domine
os conceitos de interferência, especialmente de interferência em duas dimensões. Então, se você não se sente seguro nesse tópico, eu sugiro que você volte lá na aula 4, e aí você assista as duas partes da aula 4, né? A parte 1, onde nós tratamos interferência em uma dimensão, e a parte 2, onde nós tratamos interferência em duas dimensões, que é a parte que nós vamos usar aqui mesmo. E também sugiro que você assista a aula, né, a videoaula de exercícios da aula 4, que pode ser bem legal aí para ilustrar um pouco o que está acontecendo na interferência, e aí sim você volta para cá com calma para entender esse exercício, que é um exercício bem importante. Dois alto-falantes pequenos e iguais encontram-se nos pontos F1 e F2, como mostra a figura, e emitem sons de mesma frequência e em fase. Então, se eles estão na mesma frequência e em fase, eles estão aptos a interferir um com o outro. O comprimento de onda do som emitido é 2 metros. Então, o lambda é de 2 metros. O ponto N, ponto nodal, está a 7 metros de F1. Legal. Então, aqui tem um nó, né? Provavelmente isso aqui pertence a uma linha nodal, que não sabemos onde está, mas aqui é um nó, que está a 7 metros da fonte 1, né? Do primeiro emissor de som, aqui, do primeiro alto-falante. Calcule a menor distância x, que pode separar N de F2. Ó, a menor distância x que pode separar N de F2. Isso já dá um indicativo interessante para a gente. Se é a menor distância x, que pode separar N de F2, é porque o N pertence à primeira linha nodal de F2. Isso é muito importante. Então, vamos lembrar aqui uma coisa importante. Lembremos que tínhamos uma regra lá na interferência. A distância de qualquer ponto N para uma fonte menos a distância desse mesmo ponto N para outra fonte, ela deve seguir uma regra. Se esse ponto N pertence a uma linha nodal, essa regra é um número ímpar vezes meio lambda. Se esse ponto N pertence a uma linha ventral, então aqui seria um número P, teríamos um P aqui, né, um número par, vezes meio comprimento de onda. Tá? Nesse caso, nós sabemos que o ponto N pertence à primeira linha nodal, porque é a menor distância. Tá? Então, o nosso I vale 1. O lambda é dado, a distância de F1 até N é dada também, e aí é só substituir. Tá? Vou chamar aqui de x, né, como a própria figura chamou. Menos 7 é igual a 1, que é a primeira linha nodal, vezes lambda, que vale 2 metros, sobre 2. Maravilha? 1 vezes 2 sobre 2 é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. X é igual a 1 mais 7. X é igual a 8 metros. Então, exercício cuja solução algébrica é bem simples, mas tem bastante conceito por trás. Por isso, a minha sugestão inicial de você voltar lá na aula 4, né, na aula de interferência, e estudar isso aqui com calma. Bom, passamos para o 493 e nessa altura aqui da aula, eu já espero que você tenha voltado lá na aula 4, estudado interferência ou, quem já sabia interferência, ótimo, né? Maravilha, podemos seguir normalmente, para aí sim a gente conseguir resolver esse exercício 493, tá? Então ele fala assim, ó, dois alto-falantes, um em P, um em Q, emitem sons de mesma frequência, 3.400 Hz, e em fase. Portanto, de novo, eles estão aptos a sofrer interferência. A velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Um observador em R ouve um som forte, interferência construtiva. Está aqui o observador, né? Está aqui a pessoa, o ouvinte. A partir de um dado momento, a frequência dos alto-falantes começa a aumentar contínua e simultaneamente até que, num dado instante, o observador percebe um notável enfraquecimento do som. Então, vamos lembrar o seguinte, gente. V é igual a lambda vezes F. A velocidade do som é constante, 340 metros por segundo, porque nós estamos no mesmo meio. A fonte vai começar a mudar a frequência. Então, vou começar a aumentar a frequência. A frequência está em 3.400, eu vou lá para 3.410, 3.420, 3.500, enfim. Vou começar a aumentar. Se eu sei que V é igual a lambda F, ao aumentar o F, para que o V permaneça constante, o lambda vai ter que diminuir. Então, nós vamos começar a diminuir o lambda, beleza? Determine, nesse instante, a nova frequência dos alto-falantes. Tá? Então, eu estou ouvindo ali um som bem cheio, um som forte, e está dado no enunciado que ali deve estar ocorrendo interferência construtiva. Aí eu vou começar a aumentar o som, literalmente aumentar, certo? A frequência vai ficar mais alta, vai ficar mais aguda,
Tá? E aí vai chegar o momento em que o som vai enfraquecer. Então, nesse momento, vai começar a acontecer interferência destrutiva. Beleza? A separação do exercício em duas partes. Vamos limpar a tela aqui, anotar os dados. Tá? Então, distância de P até R, né, que é o ouvinte, 8 metros. Distância de O até R, 7,8 metros. No começo, temos interferência construtiva. Então, ΔS de P até R menos ΔS de O até R é P vezes lambda sobre 2. Lembra que quando ocorre interferência construtiva, o número que multiplica o lambda sobre 2 aqui é um número par, tá? Por isso esse Pzinho aqui, de novo, lá da aula 4, beleza? Bom, então aqui vamos calcular o lambda com a frequência de 3.400 Hz, esse lambda dá 0,1 metro, tá? E aí a gente tem todos os dados ali para poder descobrir o P. Então acabei de calcular, o P é o P igual a 4. O P igual a 4 significa que ele pertence à terceira linha ventral, né? Já que a ordem dos números pares é 0, 2, 4. Então, 0 é a primeira linha ventral, 2 é a segunda linha ventral, 4 é a terceira linha ventral. Tá? Aqui na figura lá da aula 4, ó, linha ventral 0, né? A primeira linha ventral, depois linha ventral 1, tá? De um lado ou do outro, né? Isso é indiferente, tanto faz da fonte 2 para a fonte 1 ou da fonte 1 para a fonte 2, linha ventral 2 e assim por diante. Beleza? Então, esse cara aí pertence à terceira linha ventral, P igual a 4. Na sequência, nós vamos aumentar a frequência e a partir de um certo ponto vai começar a ocorrer interferência destrutiva. Quando temos interferência destrutiva, nossa relaçãozinha aqui, né, a diferença entre as duas distâncias, passa a ser um número ímpar vezes lambda sobre 2. De novo, lá da aula 4, interferência. Lá isso está bem detalhado. Eu sugiro para quem se confunde aí que volte lá e dê uma estudada nisso, tá bom? Agora, aquela explicação, né, de V igual a lambda F, como a gente sabe que o V é constante, ao aumentar a frequência, nós já sabemos que o lambda vai diminuir. Mas o lambda diminuindo, gente, vai fazer com que o encontro, então, onde vai ocorrer interferência destrutiva, seja um pouquinho mais longe. Como inicialmente o encontro estava acontecendo na terceira linha ventral, então a próxima linha, depois da terceira linha ventral, é a terceira linha nodal. Daqui a gente conclui que o I é igual a 5, né? Como o lambda diminui um pouquinho, então o encontro vai ocorrer um pouquinho mais longe. Legal? Quer dizer, o encontro, de fato, está ocorrendo no mesmo lugar, que é o ouvido do cara. Tá? Mas se você tem um comprimento de onda menor, então você vai precisar de mais ondas para poder fazer esse encontro. Por isso, nesse caso, a linha nodal posterior à linha ventral. Se você conseguisse aumentar o lambda, diminuindo a frequência, então você ia precisar de menos ondas. E aí o encontro poderia ocorrer na segunda linha nodal, ao invés de ser na terceira, e aí nós teríamos I igual a 3. Difícil, né, gente? Bem complexo, um monte de detalhe, então é preciso estudar isso aqui com bastante calma. Mas vamos lá. Concluir que o I é igual a 5, basta substituir ali, ó. O lambda nós não sabemos, nós vamos descobrir. As duas distâncias são dadas. Fazendo os cálculos aí, encontrei que o lambda agora é de 0,08 metros. Repara que diminuiu um pouquinho o lambda, certo? Beleza? Tá, é o que a gente esperava mesmo, ó, que o lambda diminuísse. Ele era 0,1 metro. E agora, então, terminando, V igual a lambda F, a velocidade é de 340 metros por segundo, lambda é 0,08 metros, e a gente pode calcular o nosso F', né, digamos assim. A nossa nova frequência, então, é de 4.250 Hz, no lugar dos 3.400 Hz que tínhamos inicialmente. Beleza? Por último, o P494 ouvem-se 5 batimentos por segundo quando um diapasão de frequência 528 Hz é posto a vibrar próximo de outro já em vibração. Que valores pode ter a frequência do segundo diapasão? Para resolver esse exercício, precisamos saber a definição de batimento, né? Então, a frequência do batimento é uma frequência 2 menos uma frequência 1. Essa é a definição de batimento, em que a frequência 2 tem que ser maior ou igual à frequência 1. Normalmente maior, porque se ela for igual, daí vai dar zero, não faria nem sentido a gente pensar nisso, né? Ou seja, se um dos sons tem frequência de 528 Hz, nós não sabemos se esse som é o F1, né, o menor, ou se ele é o F2, o maior.
Por isso tem duas possibilidades aí, e daí a pergunta: que valores pode ter a frequência do segundo diapasão? Então, aplicando aqui, considerando primeiro que ele é o F2, o F1 daria 523 Hz. E depois, considerando que ele é o F1, o F2 daria 533 Hz. Na verdade, é pegar o 528 e subtrair 5 Hz ou acrescentar 5 Hz. Essa é a definição de batimentos, tá? 5 batimentos por segundo significa 5 Hz. Maravilha? Assim, então, a gente termina essa aula de exercícios da aula 6 do nosso curso de ondulatória. Espero que vocês tenham aproveitado. Quem gostou da aula, deixa o joinha aí para ajudar o canal. Se inscreve também no canal e aciona o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Compartilha esse vídeo com os amigos, com as pessoas aí que queiram estudar física. Bons estudos, beijo para todo mundo, fui!